Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje vamos falar com uma empreendedora do mercado de tecnologia. A Lorete Costa atua como consultora na área de vendas, trabalhando como especialista na maior ferramenta hoje implantada no mundo corporativo, o RP da Alemã SAP. Veremos como ela saiu de trabalhar como funcionária da área comercial de uma rede varejista até atuar como consultora nas maiores empresas do Brasil. Lorete, eu não sei, ou Lola, como é que tu prefere que te chame? Pode me chamar de Lola, é mais Ba- informal. Bacana. Obrigado por ter aceito o convite, né? É um prazer conversar contigo. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente de onde é que tu é do Brasil, onde é que tu nasceu. Enfim, conta pra nós a tua história um pouquinho. Legal. Primeiro, obrigada pela oportunidade de vir aqui estar compartilhando a minha história, né, contigo e com todo mundo que vai assistir. Bom, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena chamada Santo Cristo, tá? Uma cidade de 17 mil habitantes. E eu estou hoje, né, vim de lá e tal, Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em São Paulo, completando 14 anos. E nesse período eu vivi um ano também no Canadá, tá? Então eu tenho uma história assim. Eu venho de uma cidade, né, que eu falo até hoje que eu vim de Malicuia, literalmente, né, para São Paulo. Santo Cristo com 17 mil habitantes e São Paulo com 12 milhões. Então, essa é um pouquinho, assim, do depara da minha história, né, que se conhece um pouquinho, teve a oportunidade de acompanhar também de perto, né, Chico? Então, aí que eu queria chegar, Lola, exatamente nesse ponto, né? Entender como é que uma pessoa que se criou a vida inteira no interior, né, lá numa cidade bem pequena, e como é que foi chegar em São Paulo, como é que é estar em São Paulo também, e como é que tu vê o teu futuro, se é voltar, né, para Santo Cristo, ou realmente é o teu futuro ficar em São Paulo, né? Eu sou formada em ciências contábeis, né? Eu nem tenho formação em tecnologia, mas eu sempre tive um pezinho dentro da TI por conta da área de trabalhar na área de negócio, né? Então, assim, eu venho do varejo, de uma rede de lojas do Rio Grande do Sul chamado Lojas Quero Quero, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos e eu também passei por diversas áreas lá dentro. Então, eu tinha um conhecimento muito bom de processo. E isso acabou me direcionando para a TI como key user, né, de processo da área comercial. Então, depois disso, as oportunidades foram que meio que acontecendo na minha vida, né? Por eu ter um perfil também bastante lógico, né, e prático das atividades, acabou sendo um direcionamento. Quando a empresa que eu trabalhava foi um dos cases de implementação de um RP mundial, né? Então, eu tive também, foi um momento em que eu participei do projeto, em que eu vivi o projeto e que o meu olho brilhou efetivamente para essa realidade de TI, né? Então, cara, as oportunidades meio que foram, acho que o mindset da gente acaba sendo marcado por coisas que brilham nos nossos olhos, né? Ou por até desconfortos que a gente tem. Apesar de eu ter vivido a minha vida durante 25 anos em Santo Cristo, eu sempre tive um desconforto em viver lá, porque eu queria sempre algo mais. Eu lembro, né, que eu tinha 15 anos e eu dizia assim, eu quero morar numa cidade que tenha tudo, eu quero viver com opções, eu quero viver onde as coisas cheguem primeiro. Claro que naquele momento eu nem imaginava morar em São Paulo, né? Mas a minha cabeça já estava com esse desconforto da cidade pequena. Foi então que durante esse projeto, essa implementação, aquele caos todo, que eu recebi uma proposta, né, de trabalho de uma consultoria aqui de São Paulo, e eu entendi que era a oportunidade que eu precisava abraçar com unhas e dentes. Não era o meu melhor contexto familiar, tá? Eu sou filha única, naquele momento, há 25 anos, a minha mãe já não estava em condições boas de saúde, e eu tive que tomar uma grande decisão, sabendo que poderiam ter consequências, mas eu sabia também que aquela era a oportunidade da minha vida e que, assim, dificilmente eu teria outra, né? Então, assim, nem sempre é no melhor contexto que a gente imagina que as coisas aconteçam. Por sorte, né, tudo correu muito bem. Cara, e aí, se for pensar, eu já completo 14 anos, né? Hoje eu tenho uma carreira direcionada para uma consolidação, né? Hoje a minha experiência
me dá uma senioridade na minha área, o que é super bacana, se a gente for falar um RP global. E é um universo que está, assim, eu acho que ele exponencialmente aumentou na pandemia, a tecnologia está aí, hoje as empresas, elas precisaram, né, se transformar em empresas digitais, então a gente está muito forte ali dentro das companhias. Então, hoje eu vejo assim, se consolidando muito mais. Os próximos caminhos também é de uma expansão daqui a pouco em mais serviços, né, para esses meus clientes. E resumo, eu acho que bate um pouquinho aí, né? Veio já de um pezinho lá atrás e hoje uma situação muito melhor aí no mercado em São Paulo, que é o coração da tecnologia, né? Não conseguiria, assim, Porto Alegre também já tá, mas se tu for analisar, São Paulo é São Paulo. Tu já imaginava esse movimento, talvez por sonho, né? Mas ficava bem difícil para ti concretizar isso lá onde tu estava, né? Naquele ambiente, sei lá, CLT, trabalhando num departamento de uma empresa corporativa, ganhando, né, um salário baixo, né? E hoje tu entrou numa área, num mercado, né, que não para de crescer, no mercado de tecnologia. Sem, né, eu imagino que tu não deve mexer em nenhuma linha de código, né? Não é desenvolvedora, não é programadora. Que coisa louca isso, né? Porque a gente sempre pensa no nerd, né? E não é. A maioria dos skills e dos recursos das empresas de tecnologia não são desenvolvedores, né? São suporte, são apoio ou são gestores, né? Mas só dei essa introdução para ti. Como é que tu imagina sair financeiramente e de vida desse ambiente, né, de CLT, para hoje uma realidade onde tu tá num grande centro ganhando mais de 10 mil reais por mês, né? Isso, é muito louco isso, né? Incrível, né? A gente tem um ponto que até eu estava conversando com a minha mãe uma coisa, né? Anos atrás, a gente se sentia muito orgulhoso em construir carreiras dentro de uma mesma empresa, né? A gente olhava lá o troféuzinho de 5 anos, 10 anos, 15 anos e enchia aquilo de orgulho. E eu acho que isso veio se desconstruindo com o passar dos anos, né? Hoje, um profissional bom é aquele que tem uma maior movimentação, né? De experiências e tudo mais. Então, hoje a gente veio de uma transformação no mercado de trabalho. Cara, eu acho que quando você sai de um CLT, e existe uma zona de conforto do CLT, e isso é inegável, né? Toda uma situação, precisa ter um planejamento e uma consciência um pouco diferente, né? Porque hoje você não tem aquele... Você tem que se programar financeiramente um pouquinho mais, você tem que ser um pouco mais estratégico, você tem que pensar a médio e longo prazo, uma reserva de emergência, como é que vai ser tua aposentadoria, né? Então, muda o mindset, muda a tua forma de administrar financeiramente, mas também te dá uma abertura muito maior de possibilidades. Se tu tivesse que voltar lá atrás, Lola, e começar de novo, recomeçar, né? E não tivesse as oportunidades que tu teve, né? Mas sabendo já dessa área de tecnologia, como é que tu faria esse movimento? Como é que tu faria? Por certificação? Por faculdade? Que eu acho que a faculdade não é necessária para entrar nesse mercado, né? Mas enfim, é um caminho, né? Foi o meu caminho, levei um largo período para chegar na área de tecnologia, mas eu faria hoje de outra maneira. Mas como é que tu imagina hoje conseguir chegar numa posição no mercado de tecnologia, sendo a Lola lá de trás? Como é que tu faria isso? É o que tu falou no início, né, Chico? Eu vim da área contábil e eu sou consultora funcional, né? Eu não sou consultora técnica. Então, assim, eu tenho um desafio, eu mudaria muita pouca coisa, eu agregaria, com certeza, um conhecimento técnico maior, para que eu conseguisse realmente equilibrar muito bem os dois pratinhos, né? Mas isso também a experiência vai te proporcionando, tu querendo ou não, tu acaba se desenvolvendo no aspecto técnico. Então, eu acho que também vai um pouco do profissional, assim, eu gosto do funcional, eu gosto do soft skill muito mais do que o hard skill. Então, eu acho que se adequa muito mais ao meu modelo de trabalho. Então, assim, mas o que eu faria diferente? Eu teria equilibrado melhor esses dois pontos, assim, tá? Porque eu acho que daria uma completude, né, pro profissional. Então, assim, eu sempre estou no desafio, eu por ser funcional, eu sempre tenho esse desafio a mais ali de trocar uma conversa com o técnico e a gente conseguir chegar num consenso legal, né? Então, assim, eu teria feito uma faculdade, um curso técnico na área de tecnologia, sim, lá atrás, né? Para dar, eu acho que daria um plus. Mas, assim, tirando isso, eu não mudaria muito, não, tá?
porque eu me identifico com o que eu faço hoje, né? Então, acho que o caminho foi bem feliz, assim. Tu hoje é certificada, né, na Sim. SDE, né? E para ser certificada SDE, tu não precisa de faculdade, né? Tu não concorda comigo que tu teria economizado muito tempo né, para chegar na tua carreira hoje, se tu tivesse ido direto na certificação, né? Sabe o que foi diferencial para mim na certificação? E até um ponto, é o conhecer de processo, tá? Conhecer processos das empresas, ter a visão do que acontece, de como que é a realidade de uma companhia. Fez toda a diferença para mim, para eu compreender como que o sistema se comporta, né? Porque a certificação, o objetivo dela é que você diga, né? Aquele papel diga que você conhece o sistema. Mas para você ter a compreensão dele, o Depara, para mim, que funcionou, foi pegar toda a minha experiência de processo, né? Zero técnico, né? Zero. E fazer a comparação com o sistema, com a forma como ele se comporta e criar uma lógica na minha cabeça. Sim, aí ele então, encaixou, né? Exatamente, fez toda a conexão, sabe? Então, assim, o módulo que eu escolhi também estava de acordo com o que eu já conhecia de processo, de negócio, então foi um casamento perfeito ali e que deu certo, né? Então, não precisei nada além disso, então deu muito certo para mim. Inclusive, na minha turma, né, dos 14 que estavam ali comigo, só eu passei na primeira prova de certificação. E eu percebi que naquele grupo ali, muita gente estava querendo trocar de área, não estava sabendo ao certo que módulo fazer, com o que a pessoa se encaixava, né? Então, tinha umas dúvidas aí no caminho. Então, para mim, funcionou bem. Uhum. Bom, mas essa migração, então, do mundo corporativo para mercado de tecnologia foi para ti uma, não sei, uma visão de futuro antecipado, eu acho, né? Exatamente. Eu, assim, a primeira vez que eu bati o olho nessa SAP, eu falei assim, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer. Que legal. E aí as coisas meio que foram que... Por isso que eu falo, assim, foi uma virada de chave, né, mental, e aí, a partir disso, as coisas começaram a acontecer, até porque eu me movimentei nessa direção, né? Então, desejo sem ação não serve para nada. Então... Não, que legal que, na verdade, vamos dizer assim, que o mercado de tecnologia abriu o mundo para ti, literalmente, né, Lola? Porque tu foi parar no Canadá, né? Quando que tu imaginou que tu ia poder ter toda essa experiência, bagagem de vida, né, lá em Santo Cristo, né? Nada contra isso, é simplesmente porque o mundo se abriu, né? Sim. E tu sabe que quando eu morei no Canadá, o meu objetivo nem foi trabalhar com TI. Eu queria voltar para a área de negócio num país diferente para que eu pudesse agregar no meu conhecimento de negócio, de processo, para depois, quando eu voltasse para o Brasil, poder vir com uma cabeça bem diferente do que eu tinha, sabe? Então, também foi pensado estrategicamente de como que seria um ano no Canadá, para que ele agregaria para mim, em termos, né, pessoais, obviamente, pela experiência, mas também pelos profissionais. Bacana. Agora, vamos olhar um pouquinho para frente, Lô. A gente já entendeu o passado, o momento que tu vive. Olhando para frente, como é que tu está pensando os próximos 5, 10 anos? Como é que tu enxerga o mercado de tecnologia e tu, né? Como é que tu imagina que tu vai estar nessa? Dona de uma grande empresa, quem sabe? Eu tenho um ponto que, assim, a minha experiência, as grandes companhias hoje, elas têm uma carência um pouco acentuada de entrega de qualidade, né? Eu acho que hoje a gente... E eu até entendo, né, o movimento, a quantidade de demandas, de pessoas indecisas, né, de tudo mais, acaba se perdendo na qualidade, né? Então, assim, eu não quero ter uma grande companhia, eu não almejo uma grande consultoria, mas eu almejo uma consultoria com foco em qualidade, sabe? Às vezes menor, com um grupo menor de pessoas, mas com uma proposta muito mais específica para as companhias, entendeu? Porque eu fico pensando, o que eu posso oferecer de diferente para uma empresa? O que eu tenho, o que vai me diferenciar de qualquer outro ali que está no caminho, né? Eu sei que não é o técnico, esse é o ponto, entendeu? Eu sei que não vai ser o técnico, então o que eu consigo oferecer de serviço que vai agregar valor para mim, né? Porque hoje eu sou uma consultoria, né? Então, e o que eu agrego de valor aí dentro do meu trabalho? Então, eu vejo que primeiro, uma ponta de comunicação, né? Hoje a gente fala o soft skill, hoje ele é o que norteia a tecnologia, tá?
Por quê? Porque é a forma de tu conseguir se comunicar com o usuário, interpretar a necessidade do usuário e conseguir entregar de uma maneira que a gente está causando assim impacto positivo dentro das empresas em termos de processos, né? Então, assim, eu quero uma consultoria não grande, porém com diferencial, porém focado em qualidade, em serviços que hoje as empresas têm mais dificuldade em conseguir, né? Então, eu tenho alguns planos que ainda são apenas planos, mas as experiências agora vão fortalecendo um caminho ou outro. Então, assim, isso é a longo prazo, tá, Chico? É a longo prazo mesmo, daqui a uns anos, mas já tem um pequeno direcionamento hoje. Uhum. Enquanto isso, tu vai agregando, né, na tua bagagem um monte de conhecimento, um monte de experiências, né? Que isso vai, óbvio, né, agregando valor, né? Para lá na frente, quando tu puder tomar essa decisão, exatamente tu vai fazer o uso desse artefato todo, né, que tu vai guardando ao longo do caminho, né? Esse a curto e médio prazo, esse é o objetivo mesmo. Hoje é criar experiências, né? Bom, Lola, aqui no canal a gente fala sobre planejamentos, mudança de vida, mas tem um quadro especial que eu chamo, né, que é a Dica do Milhão. O que é a Dica do Milhão? A Dica do Milhão é assim, tu tá naquela roda de amigos ali, tomando aquela taça de vinho, e aí tu pega e tu tem que dar pro pessoal a dica para que eles, de alguma maneira, consigam percorrer a tua estrada, né? Então, o que tu diria para uma pessoa que tem essa dúvida de entrar no mercado de tecnologia, ou ela pode escolher de ficar no mundo corporativo, ou não? O que tu diria para essa pessoa que está com uma proposta, por exemplo, boa de trabalho e tem dúvidas? É coragem? É planejamento? Enfim, qual é o conselho que tu daria para essa pessoa, assim, do fundo do teu coração? Eu não sou uma pessoa que botaria os pés de forma muito louca, assim, deixa eu primeiro ir, depois eu vejo o que vai dar, não é meu perfil, né? Então, eu acho que uma estratégia, sim, ela precisa existir, tá? Nem que seja mínima, você precisa ter pelo menos um plano A e um plano B aí, não precisa ter o alfabeto todo, mas você tem que, né, pensar que nem sempre tudo vai dar certo, que nem sempre vai ser como a gente planeja, então é bom ter uma estratégia e algum cuidado, mas acho que o ponto principal de tudo é você se movimentar. Você precisa se movimentar. É aquilo que eu comentei com você antes. Desejo sem ação é nada. Então, assim, nem que seja um movimento mínimo. É você, eu tenho um desejo? Deixa eu entrar em fóruns, deixa eu fazer perguntas, deixa eu começar a movimentar meu LinkedIn, deixa eu conhecer um pouquinho mais, deixa eu me movimentar. Consigo fazer um curso? Hoje a gente tem uma possibilidade de cursos gigantes hoje na internet, a um custo muito baixo, né? Deixa eu ver do que eu gosto, deixa eu ter certeza se é isso, né? Então, assim, é um movimento. E o movimento vai gerando, na verdade, uma abertura aí da sua visão, né? Do seu filtro de percepção. E isso vai acabar te movimentando, te levando para o caminho, né? Aquela pitadinha de coragem que tem que ter, a pitadinha do medo, que é extremamente saudável para que a gente, né, não saia na loucura. Então, assim, é uma pequena soma de fatores. Mas, cara, o movimento é que faz a diferença. Faz todo sentido o que tu está falando, porque a maioria dos projetos, né, eles, é fato, né, eles não dão certo, né? A maioria dos projetos, eles não terminam bem, né? Então, para que isso aconteça, né, é como tu falou, sempre tendo a coragem, mas tendo sempre o pé no chão, né? E passo por passo, né? Sem dar saltos, não tem por que ficar saltando, né? Vai um passo de cada vez, consolidando sempre o movimento anterior, e aí acho que a consequência, né? Vai naturalmente acaba acontecendo, né? Assim, é o que assim, que a gente fala assim, vai muito do perfil de cada um, né? Aí que entra um pouquinho do seu autoconhecimento, né? Eu funciono muito bem dessa maneira e é o caminho que dá certo para mim. Então, eu sei que eu não sou uma pessoa extremamente ousada nas minhas decisões e movimentos. Não é muito ousada, mas vender tudo e ir para o Canadá também não é muita ousadia? É estratégia. Queria te agradecer, um prazer enorme conversar contigo, né? E entender mais ou menos o que passa aí, né, pela tua cabeça e saber um pouquinho do teu futuro, né? E obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, esse momento aí de
poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Uma rica história. Tá bom, pessoal, então a gente se vê no próximo vídeo.